Então vamos lá. Vamos aproveitar esse pedaço da aula para ver códigos, né, para complementar pseudocódigo, coisas que a gente viu, a gente vê aqui, fazer alguns testes empíricos e também trocar uma ideia sobre detalhes de como implementar, depuração, algumas coisinhas assim. É bem dicas pessoais, assim, tá? Não é a melhor forma de fazer, mas é uma maneira que eu faço, às vezes, algumas coisas que vocês podem mimetizar se acharem que faz sentido. Então, começando aqui, ó, esse é o nosso arquivinho que tem a implementação do selection sort. Eu já volto a falar disso aqui, tá? Mas aqui, ó, primeiro, essa funçãozinha imprime, eu não vou passar em detalhes nela, mas é sempre bom lembrar vocês da importância de ter uma função de depuração, né? No caso, eu vou brincar com vetores, mudar a ordem deles e tal. É bom ter uma função que imprime ele para eu ver se ele está fazendo o que eu espero, né? Para ver se está coerente. Ah, aqui a gente tem o selection sort. Então vamos começar passando por essa função que é bem importante para a gente, né? Foi central agora, né? Então eu tenho aqui os meus auxiliares I, J, Indmin e aux, né? O I e o J são os índices que vão dominar o laço externo e o laço interno, respectivamente. O Indmin vai guardar o menor que eu estou procurando e o aux é só para troca, porque eu não tenho uma função auxiliar de troca, então eu vou usar ele ali. Então aqui, olha, i começando em zero, i menor do que n menos um. Vejam que aquilo que eu falei, funcionaria se fosse i menor do que n. É só que a última iteração seria supérflua, então eu pus menos um. Indmin começa com i. Aliás, eu não comentei isso no pseudocódigo na lousa, eu acho, então deixa eu falar aqui, ó. O, é muito comum eu ver códigos de vocês que quando vão procurar o mínimo, vocês começam atribuindo valor para uma variável auxiliar que é o maior valor possível, o maior inteiro possível. E daí vocês percorrem o intervalo todo, sempre que encontram alguém menor, vocês trocam. Não está errado, mas em geral eu acho mais elegante fazer algo assim, sabe? Tipo, dado que o seu menor elemento vai ser alguém daquele intervalo, já pega o primeiro e percorre do segundo em diante. Tá? Não precisa pegar uma constante ali, não tem necessidade. Sabe? Os dois jeitos são certos, mas se você tem certeza que você vai pegar alguém daquele intervalo, já coloca o primeiro e depois você vai trocando, que é o que eu fiz aqui, né? Eu já chuto que o meu índice menor vai ser o i, e daí eu percorro de i mais um em diante, né? E daí eu vou de i mais um em diante se o cara que eu estou apontando agora, né, o jésimo, é menor do que o índice min, eu atualizo. E aqui é só uma troca, né? Aux recebe VI recebe VI de mim recebe aux. Né? Nada demais, algoritmo quadrático, tudo aquilo que a gente já viu. Esse é o selection sort. Entrando aqui na main, vejam que tem uns auxiliares aqui que para calcular tempo e tal, depois a gente vê isso, mas deixa eu destacar para vocês quais foram os testes que eu fiz aqui, né? Ó, eu aloco um vetorzinho de tamanho n de inteiros, e daí eu tenho um teste com ordem direta, que eu só preencho o vetor em ordem direta, e testo aqui calculando o tempo e tal. Tem várias impressões e tudo mais. Depois a ordem aleatória, em que a gente vai ver a implementação do Knuff Shuffle, que a gente conversou no comecinho da aula, né? Então vejam que eu preencho, perdão, o vetor em ordem direta. Só que depois eu faço o shuffle, né? Depois eu percorro ele de zero até menor do que n. Podia ser n menos 1, podia, aqui eu não pus. Whatever. Calculo o deslocamento daquele jeito que eu mostrei para vocês, né? Deixa eu dar um enter aqui para ficar tudo legível. Então pega o rand, divide por rand max mais 1, fica um valor de 0 e 1, multiplica por n menos i, e isso me dá o deslocamento. E depois eu faço a troca, né? De novo, não tem uma função, eu não coloquei nesse código uma função auxiliar para troca, então estou fazendo manualmente, né? O aux recebe o VI mais VI mais desloque recebe VI, e VI recebe aux. Tá? Então eu troco o cara da posição I mais desloque pelo cara da posição I. Depois disso eu tenho um negócio embaralhado. Tá? E daí eu rodo o selection sort e tal. E por fim, ordem inversa. Como ordem direta e ordem inversa costumam ser, depende de cada algoritmo, mas costumam ser melhor e pior caso dos algoritmos, eu usei para o teste aqui só para a gente poder brincar. Tá? Tudo bem? Até aqui? Então vejam aqui para a ordem inversa, eu continuo com o for indo de 0 até n, só que eu preencho com n menos i menos 1. Né? Então os valores vão diminuindo conforme o i cresce. Eu podia preencher com i e o i de n menos 1 para baixo. Também funcionaria. Tá legal. É só isso aqui, por enquanto. Daí eu posso vir aqui, ó, e compilar. Então, GCC, minhas flags lá, menos warning all, menos pedante, tal. Selection sort. E agora eu vou executar com 10, tá? 10 é o tamanho do vetor
no qual a gente vai brincar, no qual vai fazer os testes. Vejam o que que aconteceu aqui, ó. Lembram que eu primeiro gerava em ordem direta? Então eu gerei em ordem direta, ordenei, não teve que mudar nada, né? O selection não muda nada, e mandei aqui o tempo dele. Aqui eu gerei em ordem aleatória, tá? E daí eu mandei pelo Knuff Shuffle e mandei ordenar, parece que está funcionando. E daí também que peguei o tempo disso, e aqui em ordem inversa, e vi aqui que funcionou e peguei o tempo. Tudo bem? Testes bem básicos, né? É, tá legal. Deixa eu fazer um teste aqui. Tá? Vejam que o meu aleatório, no caso, eu nem fui cuidadoso de fixar a seed, mas acho que ela está fixada padrão com zero, alguma coisa assim, já que eu não fui. Vocês veem que essa ordem aleatória aqui é sempre a mesma, tá? Essa ordem aleatória, até contraditório dizer isso, né? Então vocês veem que não é aleatório de verdade. As escolhas, como eu falei para vocês, foram bem espalhadas. Elas mimetizam o aleatório, e se eu fizesse um mecanismo para mudar a seed, cada vez que eu rodasse ia dar uma coisa diferente. Então, ia realmente parecer aleatório. Mas é só para vocês verem, não dá para afirmar que uma coisa é aleatória, se por definição ela é reprodutível, acontece de novo do mesmo jeito. Tá? Então, aquela função rand, ela me dá, se ela começar da mesma seed, ela me dá a mesma sequência de escolhas, por isso que acaba não sendo aleatório. Uma outra coisa aqui que é legal a gente aproveitar a oportunidade, já que estamos vendo o código, é olhar que a impressão ajuda pra caramba pra gente ver que tá fazendo o que eu espero, né? Olha, gerou um negócio com um cara de aleatório, ordenou. Então, assim, não é uma garantia de que está correto em todas as situações, mas já dá para uma noção de que está se comportando como eu espero. Mas quando eu for testar tempo, eu vou testar em instâncias grandes. Se eu mandar imprimir aqui em instância grande, a gente não sai daqui hoje, né? Vai ficar só rodando a tela. A gente pode até fazer isso, é divertido, olha. Não é didático, mas é divertido. Então, Ctrl C mata isso aí, né? É, por que que eu estou comentando isso? Porque acho que eu já falei para vocês alguma vez que eu não sou o maior fã de depuradores. Isso não é uma crítica a eles, é só uma peculiaridade da minha formação. Eu nunca me acostumei a usá-los, eu sempre depuro o código colocando impressões e testes e coisas assim no meio do código na mão mesmo. Não estou defendendo isso, acho que tem gente que me criticaria muito por isso, mas é um jeito de fazer. O ponto é, se você vai fazer isso, se você vai trabalhar desse jeito, é bom você poder ligar e desligar esses testes com facilidade, tá? Porque senão você tem que ficar comentando e descomentando o código toda hora, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer, que eu fiz aqui, inclusive, é criar aqui, olha, um alias, tá? Não é uma variável, é um alias debug que todo lugar que ele aparecer vai ser substituído por esse valorzinho aqui. E daí, olhem só, eu fiz os testes. Onde eu tinha impressão, eu coloquei se debug 1, imprime. Se debug for virar outro valor, não vai imprimir, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso deixar debug 0, e daí quando eu compilar de novo, vou voltar para o 10, mas ó, agora só imprimiu os tempos, que esses aqui eu tinha deixado fora disso aí. Tá? Então só vai ficar mais fácil, né? Você enfeita todo o seu código, mas associa com uma variávelzinha, é um alias, né? Mas uma macro dessas, fica fácil ligar e desligar. Dá até para fazer níveis de depuração, vocês que estão sofrendo com trabalho prático, coisa assim, você pode colocar assim, se debug 0, não imprime nada, né? Mas aí para algumas impressões que são menores, você coloca se debug maior ou igual a 1, né? Aqui, ao invés de colocar igual, eu poderia ter colocado maior ou igual a 1. Daí imprime. Outras depurações que geram muita informação, que é útil em alguma situação, mas depois você incomoda, tem que ser maior ou igual a 2, maior ou igual a 3. Né? Então daí você consegue ter até níveis ali para o seu código ficar fácil de verificar onde tem erro, mas fácil de desligar tudo e ele só rodar o que precisa quando você quiser desligar. Tá? Então é uma dica, só um jeito de fazer, como eu falei. Não, não, eu não defenderia que é o melhor jeito, mas é um jeito de fazer. Ah, vamos rodar aqui então, compilar de novo só porque sim, mas vamos rodar aqui, olha, com 1000, tá? Ainda está tudo instantâneo. E vocês vão ver que é interessante porque quando a gente roda assim, olha, 100.000 para um ser humano, já ordenar um vetor de 100.000 já não é fácil, né? Então, parece que assim, pô, esses algoritmos não devem ser tão ruins assim, né? Se ele consegue ordenar isso. Mas lembra, a gente tem um poder computacional grande em mãos. Tá? Então, não é que o crescimento não é quadrático, como a gente viu. O crescimento é quadrático, vai ficar bem nítido isso. Só que a gente tem um poder computacional tão grande que até um certo momento
o resultado é instantâneo, né? Depois que começa a demorar um segundo, vocês vão ver que se eu dobrar o tamanho, ele vai passar a demorar 4 vezes mais, né? Mas até um certo ponto parece que não está mudando, né? Não é que não está mudando, é que está mudando numa quantidade de tempo que a gente não está percebendo, tá? E é o caso aqui, né? Olha, até 10.000 foi tranquilo, mas a partir com 100.000 ele já demorou, já não foi instantâneo. Foi viável, mas não foi instantâneo, né? Então, direto, aleatório, inverso aqui. Agora, se eu colocar 200.000, qual que é a predição aqui? É demorar entre 8 e 12, né? Porque esse 2 e esse 3, eles estão com erro de arredondamento, porque a precisão aqui é segundo, né? Eu poderia pegar o tempo de um jeito melhor, eu peguei no jeito meio, mais ou menos, assim, né? Então, dá para pegar como milissegundo, microsegundo, mas eu peguei por segundo. Então, deve dar alguma coisa entre 8 e 12, como a gente já está vendo ali, né? Por quê? Porque quando eu dobro o tamanho do vetor aqui, crescimento quadrático vai fazer 2 ao quadrado vezes 4, certo? Então, 2 vezes 4 vai dar 8, 3 vezes 4 vai dar 12. Como eu falei, tem uns erros de arredondamento. Então, aqui, ó, deu tudo entre 10, entre 9 e 11 aqui, né? Tá dentro desse range esperado. Se a gente dobrar de novo, para 4 aqui, por exemplo, a gente vai ver demorar bastante agora, porque vai demorar da ordem de 40 segundos. Ao mesmo tempo, vamos aproveitar aqui, enquanto ele espera, para rodar o insertion. Tá? Eu acho que eu já tenho ele implementado. Ou eu acho. Não, tem, está aqui. Vou rodar para 100.000, ó. O insertion sort já tem um comportamento mais interessante, né? O melhor caso dele é muito melhor do que o pior, né? É linear, então aqui vai dar instantâneo. Mas olha só, mesmo que eu for para 200.000 aqui, vamos ver, ó, 5, só esperar mais um pouquinho, e 9. Vejam que isso é interessante porque aqui é um teste a mais que eu fiz só para o insertion, mas não convém eu entrar agora. Esses três são equivalentes ao que a gente estava vendo para o selection, tá? Então notem que, olha, no selection sort, a gente tinha aqui, rodando com 200.000, ele demorou tudo da ordem de 10 segundos, muito próximo disso, né? O menos foi 9, tudo perto disso. O insertion, ele já teve um caso aleatório, uma constante bem mais baixa, né? O pior caso dele foi 9, mas aqui já foi 5. De novo, o padrão de crescimento do pior caso e do caso médio, a gente vai ver, do insertion sort, também é quadrático. Mas ele se beneficia de não fazer todas as operações sempre, né? Ele acaba tendo uma constante um pouco mais baixa por causa disso, né? Então, quando eu colocar aqui para 400.000, a gente vai sentir um pouquinho essa diferença, né? Enquanto o selection está demorando 40 segundos, como a gente predisse, o insertion é instantâneo, o melhor caso dele. O caso médio deve demorar aqui umas 4 vezes isso, não deve demorar uns 20 segundos, perto disso. E esse aqui uns 36, 40 segundos. Então, o pior caso, 18, né? Próximo de erro de arredondamento, mas bem perto do que a gente esperava, né? Então, o padrão de crescimento é quadrático, insertion sort, mas a constante dele é melhor, o melhor caso é melhor, o caso médio é um pouquinho melhor, tá? Então, realmente, na prática, ele ganha do selection. Pelo menos é o que nossos testes empíricos e também nossa análise teórica estão concordando aí, tá? Estou dizendo tudo isso para quê? Para malhar o selection? Na verdade, não. Na verdade, para chamar atenção para vocês como a variedade, tá? A inventividade, a variedade de projeto e análise de algoritmos pode dar origem a coisas muito interessantes. Por quê? Porque o insertion sort, na prática, é melhor que o selection. Mas o selection sort tem uma ideia bastante interessante que pode ser melhorada. Tá? Do que eu estou falando? Vamos pegar, sem olhar para tanto detalhe técnico, olha alto nível. Qual que é a ideia do selection sort? Em cada iteração, eu pego o menor elemento do sufixo do vetor e ponho na posição certa. Então, primeiro eu tenho o conjuntão inteiro lá, né? Pego o menor elemento, põe na primeira posição. Depois pego o menor elemento do que sobrou, põe na segunda. Pego o menor do que sobrou, põe na terceira. E assim por diante. Por que ele é tão custoso? Porque eu estou usando uma busca linear pelo menor elemento em cada iteração. E aí eu pergunto para vocês já viram alguma maneira mais esperta, mais eficiente de encontrar o menor elemento de um conjunto
tá? Que não seja uma busca linear, que não seja percorrer linearmente. Perdão? Não, busca binária. O problema é que busca binária precisa que o vetor esteja ordenado. E se ele está ordenado, eu não precisava ordenar. Então, nesse caso, a busca binária não é a resposta, embora a busca binária é muito boa para buscar por uma chave, né? Eu estou buscando uma coisa diferente, eu estou buscando o menor de um conjunto. É um tipo de operação diferente. Será que vocês já viram alguma estrutura de dados especializada em encontrar o menor elemento de um conjunto? Momentos de suspense. Eu vou estragar o suspense. Gente, é isso que o RIP faz, gente. O RIP organiza os elementos de modo que eu consigo fazer o extract min ou extract max, depende se é o RIP de máximo ou de mínimo, com bastante eficiência. É isso que a estrutura RIP faz. Ele permite pegar o menor elemento de um conjunto, ou o maior elemento, né, depende do que for, em tempo logarítmico. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, tanto do nome dessa disciplina, né, que é algoritmos e estruturas de dados, por que essas duas coisas se relacionam, e também para o jeito que eu sugiro que vocês tentem pensar em algoritmos e pensar em resolver problemas e coisas assim. Não fiquem preocupados em decorar coisas como soluções prontas, mas tentem olhar para elas, em particular para estruturas de dados, como ferramentas. Tá? A ideia é algo assim, olha, eu tenho uma ferramenta que é muito boa em me devolver o menor elemento de um conjunto reiteradas vezes. Tá? Eu tenho essa ferramenta. É legal saber como ela funciona também, mas no alto nível, lembrem que a ferramenta existe. Porque vocês podem estudar a ferramenta se você lembrar que ela existe. Então, assim, lembra, eu tenho essa ferramenta, essa estrutura que é especializada nisso. Ela é muito boa em pegar o menor, extrair o menor elemento de um conjunto. Daí você olha para um problema que você está resolvendo, no caso, a ordenação, e para um algoritmo que você está trabalhando. E o que esse algoritmo faz? Para além dos detalhes técnicos, né? Para além do laço, especificamente. Alto nível. Ele pega o menor elemento de um conjunto reiteradas vezes. Se eu parar de pegar de modo linear e usar essa ferramenta, usar essa estrutura de dados, eu tenho um algoritmo potencialmente mais eficiente. Ele vai fazer a mesma ideia do anterior, só que de um jeito muito mais veloz, muito mais eficiente. Faz sentido? Tá? Então, tentem usar essas ideias. O motivo da gente estudar isso aqui é um dos principais, tá? Se não o principal é esse. Tipo, não é vocês ficarem reinventando a roda, mas é vocês serem apresentados a um conjunto de técnicas de projeto de algoritmos e ferramentas, que são as estruturas de dados e outros algoritmos, como a busca binária, ela não é propriamente uma estrutura de dados, mas também é uma ferramenta muito fundamental, que em várias situações você pode estar resolvendo um problema e falar, eu tenho uma ferramenta que faz muito bem isso aqui. Tá? O RIP é um bom exemplo disso, tá? Porque como é o que ele faz bem é bem específico, né? O que ele faz bem é pegar o menor elemento de um conjunto ou o maior, dependendo do tipo que for. Sempre, gente, sempre que vocês estiverem resolvendo um problema e perceber, o meu algoritmo está reiteradamente pegando o maior de um conjunto, pegando o menor de um conjunto. É para acender uma luzinha. Talvez eu deva usar um RIP. Em outras situações, meu algoritmo está reiteradamente fazendo busca por uma chave, busca binária, ou árvore binária de busca, ou outras estruturas que a gente ainda vai ver. É isso, sabe? Fazer essa ligação. O que a estrutura faz bem, para poder ter isso em mente, para poder enxergar as oportunidades de usar na resolução dos mais variados problemas. Fez sentido? Tá? Então, isso deixa uma ligação aqui para a gente com a nossa próxima aula, em que a gente vai falar primariamente do heap sort, que é uma ordenação baseada em heap, mas que é basicamente o selection sort mais esperto. É a mesma ideia do selection sort, só que só que pegando extraindo o menor elemento, ou não vai ser exatamente o menor, mas aí a gente entra nesse detalhe depois, extraindo esse elemento não de modo linear, que é muito custoso, mas usando essa estrutura de dados. Eu acho que eu falei o que eu queria comentar com vocês. Deixa só eu ver se eu do código aqui, se a gente não esqueceu nada. Eu acho que é isso. Tá legal. Então, fechando, só para deixar claro o que foi, por que eu deixei esse quiz para o final, vejam que interessante. O selection sort perde em tudo para o insertion sort. O pior caso dele é igualmente ruim, mas a constante do insertion é um pouquinho melhor. Né, ó. O pior caso do selection
levou 45 segundos aqui para uma instância grande, para uma instância igualmente grande, pior caso também, o insertion foi um pouquinho menor. O caso médio dele tem uma constante ainda melhor. O melhor caso é muito melhor. E ele é como fala, o insertion sort é estável, enquanto que o selection não é estável. Quer dizer, o insertion estava dando de lavada no selection sort. No entanto, o jeito que o selection aborda o problema abre oportunidade para eu introduzir uma estrutura de dados ali e obter um algoritmo muito melhor. Tá? Então, variedade na hora de atacar o problema, problemas computacionais, é interessante. Tá? Não, nem toda boa ideia começa batendo as outras. Às vezes ela é só uma ideia diferente, mas você pode aprimorá-la depois. Então, não menosprezem esse tipo de coisa. Né? Faltou falar uma coisa. O selection sort, assim como o insertion, assim como o bubble, todos são in place, tá? Todos eles ordenam o seu vetor no próprio vetor recebido. Nenhum deles usa um vetor auxiliar, nem nada disso. Só um número constante de variáveis auxiliares. Então, todos têm eficiência de espaço, eficiência de uso de memória constante. Todos ordenam no próprio vetor. Tá? É outra característica que eu tinha esquecido de citar. Agora sim, acho que fechamos então essa primeira aula e a gente fala de heap sort e de uma outra coisinha envolvendo o heap que é bem legal na próxima aula.